Chegamos assim, ó, sem forma, sem jeito nenhum. Chegamos desse jeito, nós estamos lá no mundo, lá desse jeito aqui. Aí, de repente, Deus fala assim, ó, não importa como é que tu vai vir. Se tu vai vir todo torto, todo rega, não importa como é que tu vai vir. Amém? Aí, o que Deus faz? Deus faz o seguinte, olha, essa bola feia aqui, toda torta, ela tem que ser um coração. Não interessa como é que você vê isso. Você vê assim, você vê assim, você vê assim. Não, você tem que se transformar num coração. Amém? Você não pode continuar do mesmo jeito que você estava lá. Você tem que ser moldado um coração em você. Amém? Então eu vou dizer para o irmão Fernando, faz um coração aqui, irmão. Vem aqui. Desenha um coração do jeitinho que tu conseguir fazer. Não demora muito, porque a pregação é rápida. Amém? Como tu acha que tem que ser um coração? Tá. Irmão, por incrível que pareça, foi o coração que ele fez. Esse coração está perfeito? Esse coração está perfeito, irmão João? É assim que é um coração? É parecido, mas é assim. Assim que acontece o evangelho, meu. O que acontece? As pessoas vêm do mundo numa bola. Aí o homem quer transformar a pessoa, moldar ela do jeito que ele acha que é, mas nunca fica perfeito. Amém? Não, mas eu acho que é assim. Amém? Mas, irmãos, lembre-se que nós temos um molde para que a gente seja transformado. Então a gente chega lá desse jeito, aí vem um líder e vai dizer, não, Valida, eu vou te mostrar, eu que tenho que te moldar, eu vou te mostrar para ti como é que tem que ser, é assim, e faz e fica errado. Por quê? Porque você é imperfeito, você nunca vai conseguir fazer algo perfeito. Amém? Então faz como o irmão Fernando, como um homem, como todos nós, para tentar fazer, se ele tentar moldar alguém ali no mundo, vai ficar torto, vai ficar errado. Amém? Mas se nós pegamos o molde, que é Cristo, aí nós pegamos o molde, que é Cristo. Amém? Esse aqui não tem erro, irmão. Esse aqui está pronto, é esse molde que nós temos que ser. Não é eu que tenho que moldar o irmão João, não é eu que tenho que moldar o irmão do pastor Juan, mas sim Cristo. O molde, a nossa referência é Cristo. E como é que nós mudamos a pessoa conforme o Cristo está na palavra de Deus? Então não tenta fazer o teu exemplo, faz o exemplo que Cristo deixou na palavra. Aí quando você prega a palavra, você está moldando conforme Cristo, não conforme você acha que é. Mas sabe o seguinte, irmãos, que quando você molda, olha só, o que acontece? Ele não entra aqui. Assim somos nós também. Quando nós entramos no molde de Cristo, a gente não consegue entrar. Aí o que Cristo tem que fazer? O que Deus tem que fazer? Ele tem que moldar. Ele tem que ir moldando, tem que ir aqui, tirando aquilo que está sobrando, né? Tirando aquilo que não presta, tirando as amizades que não servem, tirando as companhias que só te levam para o lugar errado. Ele vai moldando. Amém? Mas o problema é que tem pessoas que não querem ser podadas, que não querem ser moldadas. Elas querem ficar do jeito que estava no mundo. Mas só que não é assim, irmão. Quando você é uma nova criatura, você tem que entrar no molde. Você tem que entrar no formato de Cristo. E o formato de Cristo, irmãos, não é o formato da igreja, não é o formato do pastor, não é o formato do pregador, é o formato de Cristo. Se você quiser ser o formato do pregador ou o formato da igreja que você prega, o que vai acontecer? Você vai ter a consideração e você vai ser
honrado pela igreja, porque você tem o formato da igreja. Amém? Mas muitos têm o formato da igreja, o formato do pastor, mas não tem o formato de Cristo. Então, muitas vezes as pessoas dizem, eu vou ter grande honraria na igreja, mas não é honrado por Cristo. Mas muitas vezes você não vai ser honrado na igreja, mas você vai ser honrado por Cristo, porque você está moldado conforme Cristo. E quando você é moldado por Cristo, as pessoas não tem que ser assim, não. Esse molde não muda. Eu sou assim. Ah, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aquilo outro. Não. Meu molde é esse. Esse é meu molde. Mas se você não se moldar, você não vai ser pastor, você não vai ser cantor, você não tem oportunidade nessa igreja, assim, assim, assim. Eu não tenho oportunidade aqui, mas eu prefiro não ter oportunidade aqui, mas ser reconhecido por Cristo que ser reconhecido na igreja. Amém? Então, quando você começa a conhecer a Cristo, você tem que ser moldado. Amém? E esse molde, Jesus tem que tirar algumas coisas. Algumas coisas vão sobrar. Você nunca vem perfeito como Cristo queria. Você sempre tem que mudar. Deus tem que sempre estar tirando uma coisinha ou outra. Aí quando você consegue, você se transforma num coração perfeito. Mas por que agora um coração perfeito? Porque eu sou moldado pelo molde que é a minha referência em Cristo. Amém? Glória a Deus. Se você quer ser honrado pelo pastor, se molda ao pastor. Se você quer ser honrado pela igreja, se molde à igreja. Se você quer ser honrado pelo mundo, se molde pelo mundo. Mas se você quer ser honrado por Cristo, se molde a Cristo. Amém? É Ele que você tem que se moldar. Mas o que está acontecendo nos dias de hoje, irmãos? Nos dias de hoje, as pessoas chegam assim e dizem assim, não precisa mudar. Pode ser assim mesmo. Cristo já pagou a tua conta, está tudo certinho. Pode ficar assim do jeito que for. Mas sabe que quando você chegar lá naquele dia, Cristo vai perguntar, você tem meu molde? Você tem meu DNA? Você tem a minha aparência? Não. Então, não é bem-vindo à casa do meu Pai. Glória a Deus. Para não ficar nas minhas palavras, irmãos, vamos ler algo? Abre a sua Bíblia em Lucas 5:35. (5:36), melhor, fica melhor para nós. Economizar um tempo. Lucas 5:36. Muitas vezes, irmãos, você vai chegar em lugar que vai dizer assim, ó. Olha, para você ser de Deus, você tem que ser o nosso modelo. Como é que é o nosso modelo? O cabelo tem que ser assim, a barba tem que ser assim, o olho tem que ser assim, isso tem que ser assim. Tem que ser o nosso modelo, senão você não é de Cristo. Aí você olha para ele e fala assim, esse é o teu modelo. Esse é o modelo da tua igreja. Amém? Não é o modelo de Cristo. E não é o molde de Cristo. Amém? Se eu quiser ser reconhecido pela tua igreja, eu me moldo conforme a ela. Mas se eu quiser ser reconhecido por Cristo, eu me moldo conforme a Cristo. Conforme a aparência de Cristo. Amém? Olha só. Jesus diz assim, ó, no 36. E Jesus fez também essa comparação. Ninguém corta um pedaço de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se alguém fizer isso, estragará a roupa nova. E o pedaço do pano novo não combinará com a roupa velha.
Amém? Aqui Jesus está falando assim, ó. Eu não vou pegar uma roupa nova, não vou pegar uma roupa nova para remendar uma velha. Nenhuma velha para remendar nova. Porque não vai combinar uma coisa com a outra. Amém? Não vai combinar uma coisa com a outra. Por que não vai combinar uma coisa com a outra? Porque é o seguinte, eu não posso pegar um pouco da irmã velha da Fran para usar aquela irmã nova da Fran de hoje. Amém? Eu não posso usar o velho homem que eu era antes com o novo homem que eu era hoje, que eu sou hoje. Eu não posso pegar um pouco de cada um. Eu vou viver um pouco a minha vida que eu era antes e me converti, eu vou mudar um pouco da vida que eu me converti agora. Não, você não tem que viver um pouco de cada uma. Você não tem... Jesus está dizendo aqui, nessa parábola, que está dizendo assim, ó, eu não tenho como misturar um novo com um velho. Ou você é uma nova pessoa, ou você é uma velha pessoa. Não, mas eu sou uma nova pessoa, mas eu faço as minhas coisas de antigamente, eu continuo fazendo ainda. Não, você continua sendo velho. E Deus, ele não faz remendo. Como é que é remendo? É o seguinte, ó, eu sou uma velha, eu fazia aquilo quando eu era um velho homem. Eu quero ser um novo homem, mas eu quero continuar fazendo aquelas coisas que eu fazia antes. Querendo falar para Deus assim, olha, eu sou um pano velho, mas eu quero ser remendado com um paninho novo. Mas Jesus, aqui nessa palavra, ele diz assim, não tem como. Ou você se molda o meu molde, ou você continua sendo um velho homem sem molde nenhum. Glória a Deus. E como nós pregamos aqui, irmãos, não é eu que moldo conforme eu acho que é um coração, conforme Cristo quer. Cristo, ele molda. A palavra que diz que se encansa em Jeremias, ele diz assim, ó, falou para Jeremias, ele falou para o povo de Israel, Jeremias, o que é? Desce até o oleiro. Mas Senhor, desce até lá. Aí Jeremias foi até o oleiro e viu o oleiro mexendo no barro e transformando o barro conforme ele queria. E cada vez que o barro não ficava conforme ele queria, ele desmanchava e começava de novo. Aí ele olhando o oleiro, fazendo aquilo, mas impressionante. Aí Deus falou com ele novamente, assim sou eu. Eu moldo o barro, que somos nós, do meu jeito. E cada vez que ele não fica do meu jeito, eu desmancho e faço de novo. E qual é o momento que nós sofremos, irmãos? É quando ele tem que nos desmanchar de novo. A gente começar a fazer de novo. Se cada vez que ele nos molda, a gente fosse moldado conforme a vontade dele, a gente não sofreria. A gente sofre porque cada vez que ele está nos moldando, a gente volta a ser o velho barro, o velho vaso. Aí ele tem que nos moldar de novo. Amém? Mas só que é o seguinte, irmãos, enquanto você está assim, um vaso que dê para se moldar, há esperança para você. Mas quando você secar, verá um barro seco, duro, como é que vai mexer? Um vaso, quando seca e é duro, o que eu digo um vaso seco, duro? É aquele que é duro de mente, duro de cabeça, que não muda mais de pensamento. Quando ele não muda mais, ele vira um vaso duro, seco. E quando é um vaso duro e seco, só tem uma solução a fazer. Quebrar. Não tem mais como moldar. Amém? Então, enquanto está doendo, enquanto está sofrendo, enquanto Deus está trabalhando em você, é porque você ainda é um vaso moldável. Se preocupe quando Deus te deixar de lado. Não, deixa assim mesmo. Por quê? Porque ele já viu que você secou. E quando você secou, você não é um barro duro. Ele já viu que não tem como transformar mais. Amém? Então, enquanto Deus ele tem esperança de estar te moldando conforme a vontade dele, fazendo aqui, se dê alegria, se dê feliz. Quando Deus te repreende, quando Deus te castiga, ou quando Deus ele te chama atenção, é porque ele tem esperança em você ainda.
Se preocupe quando ele não te chamar mais atenção. E quando já não me chamando mais atenção porque eu estou perfeito. Não, a gente nunca vai ter perfeito. A gente sempre vai estar, tem que estar melhorando. A gente vai estar sempre querendo melhorar. A gente sempre precisar melhorar. A gente vai ter que sempre ser repreendido por Deus. Amém? Amém. Então, muitas vezes, irmãos, a hora que você dizer assim, Deus não está me repreendendo porque eu sou perfeito. Não. É porque você secou e ele acha que não tem mais solução. Nós só seremos perfeitos quando Cristo voltar. Aí nós seremos perfeitos. Glória a Deus. Vamos continuar lendo aqui? E o 37. 37. E ninguém põe um vinho novo em odre velho. E se alguém fizer isso, o odre rebenta e o vinho se perde. E os odres ficam estragados. E não vinho novo deve ser posto em odre novo. Ninguém quer o vinho novo depois de beber o vinho velho, pois diz, o vinho velho é melhor. Irmãos, tem que prestar atenção no que essa parábola está nos ensinando. A revelação dessa parábola. Diz aqui, o que é o vinho? O vinho é essa é a minha aliança com vocês. Amém? Com vocês, essa é a minha aliança, é ou não é? Então, o que Jesus está falando? Eu não posso botar uma aliança nova dentro de um velho homem. Dentro do odre velho. Quem é o odre? Somos nós. Como é que eu vou botar um vinho novo, uma aliança nova dentro de um velho homem? Não tem como botar. E no final, irmãos, ele diz o seguinte, ele diz assim, ó, e quem nunca experimentou o vinho novo, acha que o velho é o melhor. Vai na rua ali e diz assim, é melhor estar na igreja ou fora da igreja? Muito melhor é fora da igreja. Por quê? Porque ele nunca experimentou o novo. Ele nunca experimentou aliança nova com Cristo. Aquele que experimenta aliança nova com Cristo não quer saber mais da outra aliança. Mas aquele que está com o velho, acha que o velho é o melhor. Ele acha que aquela aliança com o mundo é o melhor. Por quê? Porque não experimentou o novo. Ah, mas aquele esteve na igreja, depois saiu, nunca mais voltou. Ele nunca experimentou, só esteve na igreja. Porque aquele que experimenta não volta mais para lá. Aquele que tem aliança, aquele que a aliança foi colocada dentro de você, aquele que experimentou o vinho novo, quer dizer, aquele que experimentou a Cristo verdadeiramente, não volta mais para o mundo. Amém? Ah, mas ele foi batizado com o Espírito Santo. Pode ter sentido o Espírito Santo, batizado. Amém? E outra coisa, irmãos, muitos falam assim, olha, o vinho novo tem que ser colocado o vinho novo tem que ser colocado no odre novo. Por que no odre novo? Porque o odre velho, ele não suporta a aliança nova. Aí eu digo, mas como isso? Como é que é isso? Quer ver? Pega as leis de Deus, a lei que Jesus deixou, bota uma pessoa que é velho, um homem ainda, vê se ele suporta. Não suporta, ele vai embora. Amém? Então, muitas coisas são reveladas para nós. Aquele que é um velho homem, se tu tentar botar aliança nova, se tu tentar botar as coisas de Cristo dentro dele, ele não suporta. Ele vai embora. Então, para você suportar aquilo que Cristo deixou para nós, para você suportar e levar a cruz sem reclamar, você tem que ser um novo homem, senão você não suporta. Então, o principal hoje é na transformação. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar lendo, irmãos. Abra sua Bíblia em Efésios 4:21. Efésios.
Amém? 4:21. Irmãos, Deus muitas vezes ele nos apronta não, ele nos ensina de um jeito diferente. Eu falei que tinha ido no culto de domingo lá em Alvorada, pregar em Alvorada lá. Irmãos, foi uma benção a pregação. Saí de lá com o ego inchado. Ah, mas eu sou bom nesse troço. Ah, saí assim, os irmãos, parabéns, olha que barca, pregação maravilhosa, parabéns, eu saí lá. No outro dia eu pequei. Aí quando eu pequei, Deus mostrou pra ti, eu te mostrei pra ti. Aí quando eu pequei, veio aquele sentimento de vazio, sabe? Ah, eu fiz... Deus me entregou uma mensagem tão boa e agora eu pequei. Mas Deus faz isso, para quê? Para mostrar pra você que você é pecador, que você é fraco. Muitas vezes ele deixa que você caia no pecado para mostrar para você assim, viu? Você não é tudo aquilo que você acha que é. É exatamente. Mas o que acontece? Mas para cobrar o ego, Deus fala assim, não, parei, vou te mostrar para ti como é que é a tua natureza ainda. Aí tem um cano cair assim, ah, meu Deus, que vergonha. Mas que vergonha. Aí Deus falou assim, viu? Você não está pronto ainda. Você está sendo moldado. Mas agora, se eu continuo na minha semana sem pecado nenhum, eu caio na outra semana como ego dessa semana. Estou virado naquilo. Mas Deus deixa ele cair. E quando cair, amém? Aí Deus falou assim, viu? Viu que tu não é nada? Viu que tu cai? Olha só. Em Efésios, amém? 21, diz assim, 4:21. Com certeza, vocês ouvirão falar dele com os seus seguidores. Aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandone a velha natureza. Quer dizer, abandone o velho homem que você era. O que é a velha natureza? O velho homem que você era antes. Abandone aquilo que você fazia antes. Abandone aquilo que você era antes. Dizendo aqui, ó. Portanto, abandone o velha natureza de vocês, que faziam que vocês vivessem uma vida de pecados, que estava sendo destruído pelos seus desejos enganosos. Então, o que ele está falando aqui? Ele falou assim, deixe o velho homem, deixe a sua velha natureza, que estavam fazendo vocês pecarem antigamente, pelos seus desejos. Porque o que faz nós pecarmos não é porque o pecado é bonito, é os nossos desejos. Amém? As nossas vontades. Nós temos vontades, irmãos, que a gente não sabe controlar. E nós queremos a todo pano satisfazer as nossas vontades. Mas aqui Paulo está falando em Efésios, dizendo, ei, para com isso. Foi o tempo que tu era o velho homem. Foi o tempo que você era comandado pelos seus desejos. Agora vocês não são mais. Agora vocês recebem um comando só. E são comandados por uma coisa só. Chamado Espírito Santo. Glória a Deus. É isso que tem que te comandar. É isso que tem que te levar. Glória a Deus. E quanto mais espiritual você é, menos pecador você se torna. Glória a Deus. Eu peguei uma passagem, desculpa interromper, Fernando, aqui, Gálatas 6:2. Gálatas 6, aqui diz assim, pois se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se mesmo. Amém. Irmãos, a gente muitas vezes dizemos assim, ó, olha, eu sou isso, sou aquilo, mas Deus está falando assim para ti, ó, ei, você é um pedaço de pó. Você não é nada. Por isso que eu digo assim, irmãos, ó, muitas vezes, o que a maioria das pessoas falam? Que não é errado, mas eu concordo um pouquinho. O que as pessoas falam? As pessoas falam assim, irmão, olha para a cruz, olha o que Jesus Cristo fez por você.
Quando nós olhamos para Jesus Cristo, o que Ele fez por nós, o quanto Ele sofreu por nós, o que vem dentro de nós? Que nós somos importantes. Eu valho muito. Jesus morreu por mim. Eu valho muito. Não é que você não vale, mas você te leva a pensar que você vale muito pelo que Jesus fez por você na cruz. Mas quando você começa a olhar para os seus pecados, aí você começa a olhar, eu não valo nada, por quanto me vendi. Quando você começa a olhar para os seus pecados, aí você vê quanto você não vale nada. Por quanto você se vende. Se você olhar para o quanto você foi comprado, você se acha que vale muito. Mas quando você se olha por quanto você se vendeu, você começa a ver que você não vale nada. Glória a Deus. E olha só, continuando ali. É preciso, deixa eu ver, Efésios 4, 21 a 31. Tá, diz assim, qual é o versículo que nós temos? 21. Agora vamos de 22. 21 nós temos? 22. Vamos 23. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovadas. Amém? Vou repetir novamente. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Não adianta somente renovar o coração. Não vem somente a mente do coração. Amém? Então não é assim, eu vou andar só espiritualmente. Não, você tem que usar a razão também. A razão tem que te conduzir também a você não pecar mais. O racional. Por isso que ele diz assim, o coração e a sua mente. Glória a Deus. O que é o coração e a sua mente? Se eu vou adulterar, o coração vai dizer o quê? Cristo não gostaria que fizesse isso. Isso é o coração. E a mente, o que vai dizer? Se eu fizer aqui, eu vou ter consequência. O marido dela vai descobrir. É a razão. Entendeu? O marido dela vai descobrir, minha esposa vai descobrir, vai dar o maior problema. Então ele diz assim, usa sua mente, usa a razão e use seu coração também. Guardão, 24. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecido com a sua própria natureza, e que se mostra a vida verdadeira, e qual é correta e dedicada a Ele. Olha só, irmãos, presta atenção nisso. Vistam-se como a nova natureza. Amém? Se molde a nova que é Cristo. Amém? Vistam-se com a nova natureza criada por Deus. Então Deus criou uma nova natureza para você. E é ela que você tem que se moldar. É ela que você tem que se inclinar. É ela que você tem que ter como referência. Amém? Aí você olha assim, o irmão pecou. Eu também posso pecar. Não, a referência não é o teu irmão. O pastor pecou, então eu também posso pecar. A referência não é o pastor. A referência é Cristo. Quantas vezes você viu ele pecar? Nenhuma. Então, ele é a tua referência. Glória a Deus. 25. Por isso não mintam, mas que cada um diga a verdade, para que o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do mesmo corpo em Cristo. E se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com a raiva. Amém? A palavra de Deus diz assim, aquele que é homem nunca tem raiva. É isso que ele está falando aqui? Não. Ele disse, você pode ter raiva, mas não deixe que isso faça você pecar. Amém? Muitas vezes aí o irmão Joãozinho também está trabalhando de carro, trabalhando na rua, vem alguém se atravessa na frente,
eu vou pegar ele, eu vou pegar, eu tô na rua aqui, mas vou pegar aquele rapaz ali. Mas se o cara parar o carro, você não pode bater nele. Você pode até se irar com ele, mas não vai fazer pecar. Amém? Então muitas vezes a gente olha no carro ali, eu xingo todo mundo no carro, você atravessando na frente. Mas se o cara parar o carro, eu não vou bater no cara, eu não vou agredir o cara. Eu tô com raiva, mas isso não vai fazer que eu peque. Amém? Glória a Deus. Muitas vezes no trabalho também, não é, irmão Fran? Tu vê alguém fazendo alguma coisa e pega para pegar o pescoço. Amém? Mas só que isso que acontece, eu tô com raiva, mas não vou pecar. Exatamente. E diz o seguinte, e que isso não leve, que isso não vá o dia inteiro. Eu me irritei com alguém no trânsito, aí chega de noite eu brigo com a mulher, brigo com os filhos, porque eu tô irritado com aquilo ainda. Não, passou aquele momento lá, tá bom, passou. Glória a Deus. Qual é o versículo? 26. 26 ou 27? 27. Ó, olha isso, é muito importante, irmãos. Não dê ao diabo oportunidade para tentar você. O que não dar ao diabo a oportunidade de tentar você? Olha como as palavras se encaixam. O que acontece? Primeiro versículo ele diz ali de cima assim, não se ira. Não, se ire, mas não peque. Por quê? Porque quando você se irar, é a oportunidade que o diabo tem para que você peque. O que acontece? Quando você se irar, a tua esposa liga para você. Aí você é deselegante, você é mal educado, você se irrita com ela, aí você pecou. Por quê? Porque o diabo viu uma oportunidade para que tu possa pecar. Amém? Então, muitas vezes, irmãos, quando você estiver irado, o diabo vai dizer assim, mas eu tenho que botar alguém agora na frente dele, agora para ele xingar alguém, para ele pecar. Porque ele quer uma oportunidade para que você faça. Amém? Aqueles que são casados, muitas vezes, irmãos, aqui só tem adulto, então vamos falar. Amém? Aqueles que são casados, brigou, o marido lá não limpou direito os pés, entrou na casa com o pé sujo, ou o esposo lá fez alguma coisa, amém? Aí chegou de noite ali, o esposo cheio de amor para dar, ou a esposa chegou lá, aí o que acontece? Não quero nem papo contigo. Por quê? Porque você está bravo. Amém? É a oportunidade que o diabo teve para que você peque. O que acontece? Você deixou uma brecha. Tá deixando? Tá entendendo? Como o inimigo trabalha? Olha só, continuando. Só para nós aqui, depois vai para o outro e deu. Olha lá. Nós temos no 29, né? Não, parou no 27. 20, não? Não, 28. 28. Isso. Quem rouba, que não roube mais. Porém, quem comece o trabalho a fim de viver honestamente pode ajudar os pobres. Não digam a palavra que fazem mal aos outros, mas usem apenas as palavras boas, que ajudem os outros a crescer na fé e conseguir que nascido para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Que as suas palavras sejam palavras de bênçãos, não palavras de maldição para os outros. Que a palavra seja para aproximar alguém de Cristo, não para correr alguém de Cristo. Assim começa a ser um novo homem, e assim começa a ser uma nova mulher. Quando as pessoas pensam que muitas vezes o homem está cheio do Espírito Santo, aí sai pulando, está cheio do Espírito Santo. Quando o homem de Deus falou com o homem, falou assim, olha, vai lá na rua de Tarso e fala com um homem chamado Paulo, ou Saulo, fala com ele lá, e entrega a visão para ele. Ele falou, não, mas aquele homem lá não é o que estava pedindo. Não, vai lá e entrega a visão para ele. E quando o homem chegou lá, ele disse, entrega a sua visão. Presta atenção. E ele falou assim, seja cheio do Espírito Santo.
E Paulo saiu gritando, pulando, fugindo, não? O que Paulo saiu fazendo? Pegou a coisa ali e saiu pregando a palavra de Deus. Então, aquele que tem o Espírito Santo, ele sai pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus é a sua referência. Esse é um homem cheio de Espírito Santo. Essa é a referência de um homem cheio de Espírito Santo. Amém? Abre sua Bíblia em Romanos 6:6. Romanos 6:6. Romanos 6:6. está dentro disso que Diz assim, acharam aí? Diz assim, pois sabemos que a nossa velha natureza pecaminosa já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso pecado fosse morto, assim não sejamos mais escravos do pecado. Antigamente nós éramos escravos do pecado. As pessoas dizem assim, eu sou livre, muitas vezes aí fora. Mas dizem, larga o pecado, vê se tu consegue. Larga o vício, vê se tu consegue. Se você não consegue, você ainda é escravo. E no céu tem lugar para filho, não para escravo. A herança é para os filhos, não para os escravos. Enquanto você é escravo do pecado, você ainda não é filho. Você pode estar no caminho de ser filho, mas ainda não é. Se o pecado ainda te torna escravo, você ainda é um servo. Amém? Isso não é para desanimar você, é para continuar você lutando. Glória a Deus. Continuando. 7. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. 8. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Amém? Então, se nós se moldemos a Cristo, se morremos com Cristo, ou se fizermos uma criatura com Cristo, nós viveremos com Ele. Mas para que você possa viver com Ele, você tem que ser um molde de Cristo. Tem que se permitir ser moldado por Cristo. Amém? Glória a Deus. Espero que os irmãos tenham entendido essa mensagem.